Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Santos aqui do canal Frota Eficiente. Hoje eu vou abrir uma nova série aqui no canal. Vamos estar analisando termos de referência e editais publicados aí pelos órgãos públicos pelo Brasil afora, para tentar aí mostrar para vocês o que foi bem especificado e o que não foi e o que precisa estar sendo melhorado. Antes de começar, já quero deixar falado que o foco aqui é tentar fazer uma análise técnica aí sem estar acusando nenhuma empresa e nenhum órgão público. Beleza? Vamos lá então, dar nisso a nossa nova série de vídeos com análise de editais reais publicados aí pelo Brasil afora. E para começar, compartilhar minha tela aqui para vocês. Vamos começar com esse edital aqui, que é um edital aqui da CESP, da Secretaria de Segurança Pública do meu estado, Mato Grosso, onde tem objeto de não para aquisição de veículo de emergência, mas sim para locação. Vamos estar dando uma analisada nele, ver o que foi colocado aqui de bacana e o que também pode ser usado para uma melhoria. O objeto, igual eu falei para vocês, ó, é uma futura eventual registro de preço, tá? Não é contratação. Direto é um registro de preço para contratar um serviço especializado de locação e gestão de veículos operacionais. E é da CESP, e esses veículos aqui vai ser para PM e para bombeiro. No caso aqui é a Politec, nosso estado aqui tem a Polícia Técnica, Científica Técnica, separado da Polícia Civil. E eu vi que também que vai ser usado para o Detran. Deixa eu só localizar aqui a parte onde está o descritivo, que é o termo de referência. Chegando aqui, olha, aqui começa o termo de referência. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para melhorar aí a visualização para vocês. Aqui começa, ó, o primeiro item 1, está pedindo que é serviço de locação de veículos operacionais, tipo SUV leve, com cela. 0 km, ano de fabricação do ano corrente ou posterior. Aí fala a questão do combustível, que é movido, e a potência. Cara, aqui de cara, o que eu tenho aqui, uma crítica construtiva a fazer é essa potência aqui. 115 CV. Para uma viatura operacional da PM, isso deixa muito a desejar. Hoje uma viatura, uma SUV leve, para ser usada aí pela PM, deveria ser no mínimo em torno de 150 CV. Aí fala sobre o torque, 15 kgfm. Então, ao meu ver, a minha análise, pela minha experiência que eu tenho com veículos aí, e veículos de emergência, para atividade policial, 115 CV é muito baixo. Isso aqui tá bem mais baixo do que aquela antiguinha Palio Adventure, né? Palio Candy Adventure, depois a última versão ficou chamada só de Candy Adventure, que é, se eu não estou enganado, era 130 CV, 129 ou 130. Então, já deixa bem abaixo do ideal aí para ser usado pela Polícia Militar em patrulhamento ou também pelas forças especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil. No caso, se a gente for comparar com as viaturas americanas aqui, nossa, não tem nem comparação. Viatura americana, vocês podem observar, pesquisar aí, são veículos aí com mais de 300 CV de potência. Então, a nossa polícia já começa a penar por isso aí, pelas condições de trabalho dos veículos que é fornecido, com potência bem abaixo do necessário ideal para a atividade. Mas enfim, vamos dar seguimento. Aí fala as marchas, câmbio no caso, deixa eu ver aqui, já fala câmbio automático, fala ar-condicionado, rádio e tal, isso aqui beleza, tranquilo. Rodas, cara, normalmente aqui eu vou seguir o padrão da PRF, que é uma instituição que especifica muito bem os editais deles. Até vamos estar fazendo análise edital da PRF, que
são editais, assim, exemplos que eu sigo, principalmente na parte de sinalização de emergência, exemplo a ser seguido, tá? Então lá o que que fala? A PRF mesmo, na aquisição de viaturas deles, apesar que isso aqui é um edital de locação, mas mesmo assim, é para a mesma finalidade policial. Eles exigem roda de ferro. E eu acredito que deve ser pela questão de durabilidade. Essa roda deve aguentar mais para a atividade policial do que a roda de liga leve. Aí fala 16 litros, aí outra questão desses carros aqui, dessa SUV aqui, muito baixo, a questão do porta-malas, 350 litros só, deveria ser maior. A altura de solo também é outra questão que eu vejo que impacta na atividade policial. Um veículo para atividade policial, altura de solo, ao meu ver, deve ser no mínimo, 190 milímetros de altura do chão, do solo, né? Se vão livre do solo. O solo mínimo teria que ser 190, um veículo com 190 milímetros. Um 5.5 é muito baixo. Principalmente na atividade policial. Vocês podem pegar vários vídeos na internet, ou eu mesmo já tive o prazer de ver pessoalmente, que as viaturas têm que estar pulando, às vezes, dependendo da perseguição, que está pulando meio fio, fazendo aí, pulando por canteiros. Então, para isso, precisa o veículo ter uma altura de solo no mínimo de 190 milímetros. Esse aqui deixa a desejar. A questão entre eixos, eu não tenho nenhuma experiência de algum impacto, mas deve impactar na questão de viatura na entrada e saída do veículo, no ângulo de entrada e de saída. Não me lembro muito bem. Nunca tive problema com essa questão de entre-eixo, mas com a questão de altura de solo, isso é um problema sério para veículos utilizados em órgãos públicos, principalmente em atividade operacional ou atividade que o veículo precisa ir para a zona rural, com vias não pavimentadas, onde pega areia, lama, toda essa questão, essa atividade off-road, que fala praticamente. Então vamos lá. Ele fala os equipamentos para gestão de rastreamento, beleza, em tempo real. Aí pede os demais exigidos do CONTRAN. As emissões. Pessoal, isso aqui, questão de emissão, eu já nem cito em especificação técnica de veículos para órgãos públicos, tanto de emergência ou veículo comum, porque isso aqui é lei, isso é só para encher a linguiça, você usar espaço. Porque isso aqui é lei, não tem para onde correr. Montadoras não vai te entregar veículo não atendendo essas normas, no caso da Proconv. Para começar, o veículo, se tiver abaixo dessas normas, nem aprovado para ser vendido no Brasil, Então, isso aqui não tem nem necessidade de tá citando, especificando em termos de referência. Aí pede que seja caracterizado conforme a especificação do logomarca, né, dos órgãos. Aí fala sobre o rádio digital que deve ser utilizado, o sinalizador. Aí não especifica o sinalizador aqui. Aí conforme aqui fala o acústico visual, aí vai falar que está especificando logo mais abaixo. Né? Fala sobre o suporte para armamento, com acabamento antipacto, tal, nos assoalhos automóveis, e justifica por quê. Fala que tem que ser equipado com celas, que permite a ventilação e a comunicação, audiovisual entre a equipe e o custodiado. A questão da cela vai impactar nesse porta-mala 350 litros. Né? Vai dar um trabalhinho aí para o pessoal que for fazer a adaptação dessa cela aí. Tá adaptando essa célula nesse veículo, devido ao espaço. Beleza, vamos lá seguir aqui esse edital. Aí que já fala mesmo veículo, mas sem cela, é a mesma característica, então não vamos nem falar, repetir o que já foi falado. Aí fala do porta-mala, aí como é sem cela já não tem problema, mas aí para atividade policial vem também a questão do vão livre de solo, 155 milímetros, que é baixo,
Esse veículo vai estar esfolando, pegando aí o assoalho bastante no chão durante a atividade. Aí fala a questão das descaracterização. Aí pede também sinalizadores para os veículos aqui. Provavelmente esses veículos devem ser usados para a Politec, mas aí pede suporte de armamento, não sei. Ou talvez para a Polícia Civil. Sem cela. Legal. Vamos passar para o próximo aqui. Outro veículo também SUV leve, sem cela. Aí vai falando a questão do motor, mesma coisa. Vamos ver se tem algum diferencial aqui. A altura, de novo, que é no caso dos veículos para a Polícia Civil. Está sendo pedido os sinalizadores acústico e visual no para-brisas e vidro traseiros. Então, esse aqui é. E já pede ó, até a diversificação de cores lisas, tendendo no mínimo 4 cores de forma proporcional e também fala o sobre a marca também dos veículos, pedindo também que há divisão de marcas. Já vou falar aqui antes do qualquer um comente aí o que não sabe em comentários, nos comentários. Esse documento é público, tá? Esse documento é de acesso público. Ele fica publicado lá no sistema de licitações do estado de Mato Grosso e pode qualquer um estar acessando, tá? Não tem nada aqui que está em sigilo, beleza? Então, esses veículos aqui, no caso que eu estou falando, são veículos que provavelmente serão utilizados para a Polícia Civil, com variação de cores e também pede variação de montaduras, para que não fique um veículo padrão e seja facilmente perceptível e reconhecido aí pelo pessoal do crime. Né? Então tá, vamos lá. Aí fala da película tal, que deve possuir, os outros não tinham. Fala também dos trobos, e aqui o valor unitário da locação. E vamos seguindo aqui, veículo tipo, é um veículo hatch, para uso velado também. Vamos ver se é da Polícia Civil isso aqui. Também da Polícia Civil. Para uso da Polícia Civil, ó. Fala sobre a questão das cores e também das marcas sendo dividido. Esses veículos descaracterizados, velados para uso da Polícia Civil, o ideal mesmo, pela a facilidade de troca e substituição, é que seja locados, porque para aquisição a polícia tem uma dificuldade aí de estar fazendo essa mistura de veículos para que não seja percebida aí a pessoa que está sendo investigada, ou organização criminosa. Então, o ideal, eu vejo, analiso que esses veículos padrão velado para uso da Polícia Civil em investigações seja veículos locados, devido aí a essa facilidade de estar conseguindo números mais de uma cor para esses veículos e também mais de uma montadora, para que não fiquem esses veículos conhecidos, beleza? Vamos seguir aqui. Aqui pede veículo sedã também, vamos ver para onde é. Deixa eu ver esses veículos hatch. Esse veículo hatch aqui caiu bastante, ó. Outro item interessante desse hatch aqui foi a potência do veículo, caiu para 98 CV. Isso cara, é brincadeira para uso em atividade policial, viu? Se eu usar um veículo de 98 CV, por mais que seja veículo velado e uso em investigação, mas é um veículo que deixa muito a desejar de potência para o trabalho policial. Aí agora aqui estão pedindo um sedã, já deram uma melhoradinha aqui na potência CV, 140, começou a melhorar. Aí câmbio, marcha frente e vai falando aqui. Trava elétricas, roda de liga leve e tal, aro 16, kit multimídia, alarme de furto, distância e tal. Porta-malas já maior, 440, rastreador. Aí a questão de novo do Procon, que eu falei para vocês que eu não vejo necessidade de estar colocando isso em descritivo para termo de referência digital.
e pelo para-brisa para uso também da Polícia Civil, pelo que fala aqui. Mas não pede aquela variação de cores e nem de montadoras. Vamos aqui para o item 6. Aqui já fala das picapes, ó. Picape média 4x4 diesel com cela. Aí cabine dupla. Vai falando aqui, potência não inferior a 990 CV. Cara, para picape, o ideal é que seja solicitado aí 200 CV, que é o ideal hoje de picape média no Brasil, de potência 190. Vai ter umas picapes aí que eu não vou nem citar a marca, vai deixar aí a desejar no trabalho de positividade policial. Mas vamos lá, seguindo. Aí fala a tração 4x4. Aí questão de ar-condicionado, cara, essa questão de freio a disco, isso aqui é padrão, é lei, não tem nem por que você ficar citando isso em descritivo técnico para veículo. Protetor de caçamba sim, jogo de tapete, isso é ideal. A capacidade de carga é bom citar, tem que citar. O ideal é citar até as dimensões dessa picape, porque às vezes pode ser que venha aí a Fiat Toro. Se eu não estou enganado, ela atinge essa questão dessa carga aqui, mas não atinge em litros. Por isso que é até interessante colocando litros, tá? E também a dimensão do veículo, né? Comprimento e largura. Aí, novamente, o PROCON que eu falei para vocês que não tem necessidade de estar colocando isso, que isso é uma questão de estar nas leis ambientais. Aí fala sobre a questão do sinalizador, fios, estrobos. Aí fala sobre a cela na carroceria, em fibra. Cara, isso aqui é uma crítica que eu também tenho, que picape com carroceria, eu vejo que não, na verdade não foi feito para estar fazendo adaptação de cela. Por mais que possa ser feito em transformadoras de qualidade, sempre isso vai ficar deixando a desejar. O ideal é que seja SUV, em vez de ser picape, seja SUV médio, 4x4 com cela, que ajuda a ter uma boa estabilidade para atividade policial em perseguições, sem comprometer a dirigibilidade aí ou causar um acidente. Essas picapes aí, dependendo de quem faz a adaptação ali da cela, fica mal dimensionado, distribuído os pesos e acaba ficando um veículo aí sem uma estabilidade adequada para ser usado em perseguições policiais. Vamos seguir? Aí detalhe aqui como que deve ser a questão lá da carroceria e tal. Aí vai falando toda a questão lá das celas. Aqui está falando dos estribos laterais que deve ser instalado, né, projetado lateralmente, aí fala a quantidade que ele deve ser projetado para fora do veículo e deve suportar a quantidade de quilo que fala. Aí fala por quê, justifica o porquê, que é para o embarque, além de suportar também o peso no policial. Aí pede que os vidros dessa picape tem que preferencialmente abaixar por completo, como sem adaptação. Aí vai falando se for feita adaptação, como que deve ser. Aí pede engate para reboque. Aí já fala que tem que estar com as devidas ligações elétricas. Aí fala com PBT de até 3.500 kg. Não sei se está certa essa capacidade aqui. Teria que verificar. Mas beleza, deve, quem especificou, checou. Aí fala do suporte das armas, que deve ter. Aí vai falando para-choque de impulsão, quebra-mato, a pintura como que deve ser, a proteção. Esse quebra-mato, para-choque de impulsão, eu vejo aqui que está bem. Eu não observei lendo esse edital, mais descrição detalhada dele, né, em outro local. Tá pouco detalhamento esse quebra-mato. E é interessante o quebra-mato ser bem detalhado, conter até imagem, para não vir coisas assim que o órgão não esteja imaginando que seja. Para que não seja entregue um veículo, um quebra-mato que não atenda o que está sendo pedido. No caso aqui nem o que está sendo pedido, né? O que está sendo imaginado, porque não tem descrição. Fala algumas coisas aqui, mas não fala o dimensionamento dele. E o que esse quebra-mato deve proteger.
deve proteger o para-choque do veículo, a frente toda, os faróis, então precisava de uma descrição assim. Aí vai mais uma locação aqui, fala de outra picape média, 4x4 dias com capota marítima. No caso aqui é sem a cabine lá, o camburão da cela, só com capota marítima. Aí a mesma questão, vai falando da potência, 190 CV, que eu falei para vocês, que deixa bem a desejar. E as mesmas especificações lá da caminhonete anterior. Engate, mas só questão sem a cela. Aí pede, isso aqui provavelmente vai ser para o bombeiro. Aqui já melhorou aqui, ó. Dotado de proteção de telada para os faróis. E a estrutura que suporta a instalação no guincho. Daí vai falando sobre. Aí pede um guincho com tração de 12.000 kg força. Controle remoto, essa aqui já melhorou. Provavelmente deve ser do bombeiro. Aí fala, mas aí já pede suporte para armamento. Deve ser para uma. Então, para uma força especial da Polícia Militar. Aí falando toda a questão para a proteção do armamento, transporte de armamento. Aí aqui mais um item, fala sobre locação de picape médio, velado. Isso aqui no caso já usa velado, sem sinalização. É a mesma característica das outras, mas sem a barra sinalizadores. Sinalizadores postos, né? Visível. Vai falando, aí o sinalizador, ó, pede que seja velado, instalado o visual instalado no para-brisa e no vidro traseiro. Aí pede também estrobo frontal, deve que fique, provavelmente pedindo para que fique oculto. Aí a película automotiva. É que também pede as películas, toda vez que o veículo é velado, estão pedindo película. Mais escuro, conformidade com as normas de trânsito. Aí o próximo item aqui é mais uma caminhonete 4x4, 0 km, cabine simples. Aí vão falando aqui. Para 2 lugares, incluindo motorista. Aqui já não é cabine dupla. Interessante. 190, ar-condicionado, padrão e tal. Pede sinalizador, provavelmente deve ser uso da Defesa Civil, esse veículo aqui. Aí fala que deve ser, possui sinalizador acústico. Ah, tá. Aí fala que a carroceria é tipo baú em alumínio. Não, isso aqui é o rabecão. Isso aqui é para uso da Politec aí, do ML. Aí fala todo a característica do rabecão aqui, que deve ser. E fala sobre a questão da iluminação, exaustores. E vai falando todo o descritivo do veículo. A sinalização, para-choque de impulsão, quebra-mato. Aí eles estão pedindo a questão do instalação do guincho também, para esse rabecão. Aí fala da pintura desse quebra-mato, com a instalação do guincho. Fala da capacidade do guincho, tração do guincho, 12.000 kg-força. Pede que possua controle remoto. E o tamanho do cabo de aço, que é de 27 metros. O próximo item aqui, vamos ver o que é. É um veículo, caminhonete cabine dupla. Aí mesmo a questão da potência, não varia pouca coisa, tração 4x4. A questão do rastreador, as normas. Aí a questão da grafismo, questão do rádio, aí os sinalizadores, aí a questão do estribo, aí a questão do vidro, que fala que se ficar exposto, eu não tenho lembrança em picape se na maioria delas o vidro traseiro não está abrindo 100%. Aí aqui eles falam que se não estiver abrindo completo, se ficar exposto, pede que seja feita uma adaptação, colocar um suporte sobre a parte do vidro que ficar exposto. Aí pede a questão do engate para reboque, aí tem a questão do peso, a mesma questão das caminhonetes anteriores. Aí vamos ver o que eles estão pedindo aqui na traseira. Aqui essa picape aqui é para transporte de cães policiais, no caso de cães, né? Deve servir tanto para a questão do bombeiro, como a polícia também. Aí vai falando aqui
sobre a iluminação, como deve ser, capota, um veículo com capota no traseiro. Aí pede que seja instalado um climatizador e ar-condicionado para o compartimento de transporte de cães. Aí pede que seja individualizado cada box. Aí fala sobre o controle aqui do acionamento lá do climatizador e do ar-condicionado da parte traseira. Aí esse outro item aqui vai falar sobre veículo furgão, viatura, no caso adaptado para auto-resgate, tipo C, no caso uma ambulância. Aí vem falando aqui, no caso como eu tenho experiência, uma larga experiência em questão de aquisição de ambulâncias, esse veículo aqui infelizmente deixou bem a desejar nessa especificação aqui. Ficou bem genérica a especificação. Então, corre um sério risco aí de vir um veículo que não atenda aí o órgão, as atividades normais do órgão. Mas, como é locação, deve conseguir algum reajuste aí durante a execução do contrato. Provavelmente devem conseguir. Aí fala da porta corrediça, porta traseira, fala da abertura. Normalmente essas portas traseiras, quando eu faço, solicito já com 270 graus de abertura. O sistema de airbag, isso aqui já é obrigatório, então nem peço. Questão de cinto também, para lá cabine, também não peço. Essa questão do ABS também, cara, não tem por que você ficar colocando isso indiscutível, sendo que isso aqui é obrigatório por lei. Aqui estão exigindo emplacamento por Detran Mato Grosso. Não sei por que exigir esse emplacamento. Não faz sentido exigir isso aqui para um veículo locado. Não sei qual que foi a ideia. Qual que foi o fundamento? Não fala. Talvez só copiaram um termo descritivo que era focado para aquisição e colocou nesse de locação. Fala da direção elétrica, ar-condicionado, cabine. A questão do ar-condicionado aqui ficou, principalmente do salão de atendimento, não teve descritivo nenhum. Isso pode vir em qualquer sistema de ar-condicionado, mas como é questão de locação, deve que se acontecer algum problema, deve estar previsto para que o veículo seja trocado, substituído, provavelmente. Então é aquela questão. Mas, mas mesmo assim eu vejo que se não especificar pelo menos que esse sistema de ar-condicionado lá do atendimento do compartimento do paciente deve possuir a condensadora de teto, pode acontecer de o ar não ter uma eficiência lá no compartimento de atendimento. E com isso deixando aí a desejar aí, causando aí um desconforto por parte da equipe e também do paciente, né, que está sendo atendido lá na parte traseira. Por isso que é interessante, por mais que seja locação, solicitar que o veículo venha com condensadora de teto para a evaporadora do compartimento de atendimento. Fala sobre a direção hidráulica, a altura aqui. Aí aqui interessante que o compartimento de carga deve ter no mínimo aí 10 metros cúbicos. Tem que ter essa previsão aqui, seu descritivo. Não pode esquecer disso. Aí fala do dispositivo luminoso, sonoro, grafismo, padrão bombeiro MT. Aí a descrição fala que está logo mais abaixo no anexo. Beleza? Eu vou deixar para falar sobre essa descrição desses sinalizadores em um próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. E vamos ficando por aqui. Deixe aí de fazer seu comentário aí nos vídeos. Seu comentário, sua dúvida pode se tornar aí um próximo vídeo para o canal. E não se esqueça que veículos de emergência não podem ser improvisados. E se inscreva no canal Frota Eficiente. Até o próximo vídeo.